Olá, olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com você? Hoje a gente vai dar continuidade aqui nossas bases legais para a educação nacional, entendendo como é esse paralelo, pegando ali o que é a exemplificação de cada fase, de cada modalidade e desdobrando isso na prática, né? Porque ao final nós queremos responder questões aqui de como toda essa base legal vem. Lá no bloco anterior, nós trabalhamos a etapa da educação infantil, o que essa base legal trazia para essa etapa. Hoje nós vamos trabalhar a etapa seguinte, que é o ensino fundamental. Claro que aqui, gente, com prioridade esse ensino fundamental. Por quê? Como o próprio nome diz, nós já trabalhamos algumas especificações dele ali na aula anterior, né? Porque muitas vezes vem junto ali nas leis, mas a ideia é que a gente focar mesmo o que esse ensino fundamental quer trazer prioritariamente. Por quê? Porque o próprio nome já diz, né? É um ensino que traz uma fundamentação. Então, é a maior etapa onde a criança vai ficar na escola. São 9 anos que ela fica ali. Ela entra com 6 e sai com 14. Então, ela entra uma criancinha, né? E sai ali uma adolescente já. Então, a ideia é realmente de a gente trazer tudo que é importante nessa fase e qual é a perspectiva do Estado nesta relação, né? A perspectiva dos governos aqui em como esse ensino fundamental deve funcionar, tá? Pegando assim de gancho mesmo essa base legal referente aqui a cada estipulação, a cada especificação certinha. Ok, gente, então vamos lá pegar aqui tudo que é importante para a gente responder as nossas questões de prova. Então, o ensino fundamental é a etapa sim mais importante, é crucial, não que as outras não sejam, mas igual como eu disse, né? O ensino fundamental ele tem 9 anos, ele é a maior etapa da educação básica, então nós vamos dar essa prioridade, por isso uma etapa crucial na formação de cidadãos críticos, atuantes na sociedade brasileira. É aqui onde eu vou sim estipular realmente a maneira que essa educação deve funcionar. Por quê? Porque ali essa criança ela vai se alfabetizar, ela vai estudar muitas vezes ali, aprofundar alguns estudos referente a toda essa criticidade que eu quero que ela tenha. Então ali eu vou formando esse cidadão mesmo, tá? Então a ideia do governo enquanto prioridade é trazer tudo que é importante a esta fase, tá? Nós vamos entendendo cada ponto. Então, possui suas bases legais e um conjunto de documentos interligados. Então, por isso que quando a gente está estudando, eu já havia falado isso aqui para vocês, né? Mas só retomando. Quando nós estamos estudando as nossas leis, nós estamos estudando algo que está interligado, porque a Constituição vai trazer a nossa abordagem maior da educação, né, nos nossos artigos lá, 206 ao 214. Depois nós temos as nossas leis importantes aqui, sim, que estão todas interligadas de alguma maneira aqui para fazer essa educação acontecer, né? ECA, PNE, LDB, enfim, tudo que é dentro do ordenamento das leis, né? Então aqui depois eu tenho as resoluções, as portarias, as normativas, tá, gente? Então tudo BNCC, DCNs, PCNs, tá? Tudo que é dentro de um ordenamento de resolução, portaria, normativa, ok? Então isso aqui nós já fizemos, mas claro, gente, a gente sempre vai dar prioridade para algumas especificações dentro das nossas leis, resoluções, portarias, né? Tudo que vem nesse englobado aí de bases legais de educação. A gente vai dar prioridade sempre para princípios, tá? Princípios caem muito em provas, diretrizes, igual lá no PNE, né? Que tem 10 diretrizes, enfim, tudo que for diretriz também você dê prioridade, porque é a direção que essa educação vai acontecer. Normas, tá? Então, claro que nós temos normas, né, gente? Ordenamentos menores de condicionamento dessa educação. Então, nós temos lá o regimento interno da escola, né? Todo esse regimento em como essa escola vai trazer essas regras, essas normas. Nós temos o PPP. Também são documentos importantíssimos pautados nas bases legais, né? Principalmente no nosso LDB. Mas, claro que ela faz parte de um cunho menor ali da instituição. Então, cada instituição tem o seu PPP, tem o seu regimento interno, tem as formas organizativas de fazer essa educação acontecer. Mas não que elas não sejam importantes, elas são, mas cada uma vai considerar o seu contexto local, né?
Então, nós precisamos de todas essas normas de organização e funcionamento para realmente isso acontecer de uma maneira sistematizada, tá? Então, essa é a ideia aqui. Então, vamos lá primeiramente para a nossa linda, maravilhosa Constituição Federal, que vai trazer, gente, aqui o ensino fundamental. Qual é o artigo que vai tratar especificamente do ensino fundamental? Principalmente o 210, tá? O que ele vai dizer aqui, ó? Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental. Então, ó, a prioridade de eu trazer conteúdos que visem realmente garantir esse mínimo. Eu quero uma formação básica comum, como ele coloca aqui. Então, alunos de todos os territórios, estados, municípios terão que ter essa formação comum, essa formação básica. Então, independente se ele é um aluno lá da Amazônia, um aluno indígena, é um aluno do campo, se é um aluno lá do Pará, se é um aluno da Bahia, se é um aluno do Paraná, do Mato Grosso, não importa, ele tem que ter essa base comum, essa base fortalecida de educação. Tá? Então, por isso que surge aqui, a partir desse momento, a nossa BNCC. Só que nós sabemos que a BNCC não é só voltada para o ensino fundamental. Apesar de ser a etapa mais longa da educação básica, ela também tem as direções para as outras etapas, tanto educação infantil como ensino médio também. Então, a ideia aqui, claro, que é tratar, a Constituição ela quis trazer a prevalência do ensino fundamental, mas claro que as outras etapas também são importantes, né? E aqui ela vai dizer o quê? Respeite os valores culturais, artísticos, nacionais e regionais. Então isso vai, claro, se desdobrar nas nossas demais leis aí da educação. Gente, algo muito importante aqui que a gente vai retomar lá na LDB e nos outros ordenamentos, ele vai falar do ensino religioso. O ensino religioso, ele tem uma matrícula facultativa, tá? Ele vai acontecer no ensino fundamental, mas a sua matrícula é facultativa. Então, constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Então, como isso, professora? É facultativo, mas está dentro da grade? Então, como que isso vai acontecer? Cada sistema de ensino vai organizar todas essas aulas de ensino religioso. Por quê? De repente, os pais lá daquela criança, daquele jovem, não querem que ele frequente as aulas de ensino religioso, né? Justamente aí porque envolve temas bem polêmicos, né? Claro que nós vamos pensar que as aulas de ensino religioso, elas não terão um cunho de eu quero que esse aluno tenha determinada religião, eu quero doutriná-lo daquela maneira, tá? A escola ela é laica, não posso pender para nenhuma religião a mais, tá? O que acontece aqui? A ideia é de conhecer como são as tradições religiosas, principalmente as de matriz africana, né? As matrizes ali indígenas. Então a ideia é realmente eu trazer esse conhecimento de como são as culturas aqui dessas religiões, tá? Mas nunca, claro, convencendo algum aluno, algum jovem a ser de determinada religião, tá? Só que, claro, como é um tema polêmico, por isso essa matrícula facultativa, né? Ela não dá essa obrigatoriedade. Então, caso o pai, os pais daquela criança decidam para ele não frequentar as aulas de ensino religioso, os sistemas de ensino, a instituição em si, vai ter que ordenar outra atividade para essa criança fazer, tá? No horário das aulas de ensino religioso, porque o ensino religioso faz parte, né, da grade normal, no horário comum, não é algo adicionado ali, tá? Por isso que existe essa discrepância aqui, cada sistema de ensino tem que organizar-se, tá? Então, aqui no parágrafo 2º, ele vai dizer o seguinte: que o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurar às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e os processos próprios de aprendizagem. Tá, gente? Então, lá no ensino indígena específico para esta modalidade, o que vai acontecer aqui? O ensino ele vai acontecer na língua materna da comunidade. Tá? Então, é independente lá qual é o nome da língua, Tupi, Guarani, enfim, né? Qualquer nome da língua lá, que é a língua materna daquele povo. E depois em língua portuguesa também, tá? O que acontece geralmente? Os professores que atuam nas comunidades indígenas, dá-se essa preferência para que seja alguém da comunidade.
tá? Para que a língua materna ali seja difundida, tá? Claro, nem em todos os casos isso consegue acontecer, porque justamente os profissionais que existem ali muitas vezes não têm a formação adequada, né? Ou alguém precisa realizar a formação para esse ensino ser difundido ali, para criar, né, toda essa instituição, mas a ideia é realmente resguardar toda essa cultura daquele povo. Tá? Por isso vai ter toda essa questão da língua portuguesa também, né? Que eles estão permeados na sociedade, todo mundo fala a língua portuguesa, então ela também será ensinada, mas juntamente ali com a língua materna, ok? Então, justamente aqui pensando nesse ensino, né? Das duas formas. Gente, o que mais que nós vamos falar aqui sobre ensino fundamental? Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Nós vimos este parágrafo lá na aula de educação infantil, né? Mas o que acontece aqui? Essa prioridade vai ser dada pelo município, mas também pelos estados do Distrito Federal também, tá? Então, quem que vai ofertar essa educação com prioridade? Municípios e estados. O que geralmente acontece, que não em todos os casos, né, mas é o que geralmente ocorre, os municípios ficam com o ensino de 1º ao 5º ano e os estados ficam com o ensino de 6º ao 9º ano, tá? Ali, os dois estão ofertando o ensino fundamental, mas perceba que há uma divisão aqui para que isso ocorra de maneira mais organizada. Tá? Não são todas as escolas que são assim, não são todos os sistemas de ensino que são assim. Alguns municípios vão ofertar ensino de 6º a 9º também, assim como estados oferecerão de 1º ao 5º. Às vezes o município vai ficar só com a educação infantil, tá? Vai depender da organização de cada sistema de ensino em si, tá? Mas a prioridade sempre será o ensino fundamental, tá? Sempre atuando no regime de colaboração, tá? Então, essa é a ideia aqui, ok? Que a gente já havia estudado ali nos outros momentos. Ok, gente? Então, vamos lá. Entender agora o que traz a definição dentro da nossa LDB, tá? Então, os estados incumbir-se-ão de definir com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas. Então é isso, tá? Os estados, qual é o papel dos estados aqui? É definir juntamente com os municípios como será dada a oferta desse ensino fundamental, como será a organização desse ensino. Os municípios vão ficar ali com o ensino fundamental anos iniciais, os estados vão ficar com o ensino fundamental nos finais, ou enfim, cada um, dependendo da escola, vai ficar com a sua atribuição. Então, gente, essa organização cada sistema de ensino fará, tá? Aqui é só mais um inciso que vai complementar tudo que a Constituição já havia falado ali no início, tá? Então, é realmente garantindo. A ideia é garantir com prioridade, tá? A forma de organização aí é cada sistema que vai fazer. Tranquilo? Aqui, gente, no artigo 24, tá? A gente já viu aqui esse artigo em alguns momentos, mas só pra gente retomar. A educação básica nos níveis fundamental, que é o nosso foco aqui, né? E médio, será organizada de acordo com as seguintes regras. Qual é a carga horária? Carga horária mínima para a educação acontecer 800 horas no ensino fundamental. Opa, vamos fazer um 8 mais bonito aqui, né? 800 horas para o ensino fundamental e também para o médio, tá? Na verdade, gente, o médio já tem outra especificação bem certinha, até que nós vamos estudar mais à frente. Mas vamos dar prioridade aqui para o ensino fundamental. Tá, 800 horas é o mínimo, tá? Distribuídas por o mínimo também de 200 dias letivos. 200 dias de efetivo trabalho escolar, ele coloca, né? Então, são 200 dias letivos. Então, 800 horas divididos pelos 200 dias, nós temos o quê? 4 horas, né? Que a criança fica na escola ali, tá? Aquele turno parcial, ou matutino, ou vespertino, tá? Então, essa aqui é a ideia aqui que a lei traz, tá? Uma atualização, inclusive, ó, de 2017. Quando for ensino integral, né? Já vimos lá que são 7 horas ofertadas diariamente, tá? Que daí já é outra forma de funcionamento.
O que acontece, gente? O artigo 26, eu trouxe ele aqui para vocês porque ele vai complementar lá o que a nossa Constituição trouxe, tá? Então ele vai dizer assim, que os currículos de educação infantil, ensino fundamental e do médio devem ter uma base nacional comum. Quem nós estamos falando? BNCC, base, né? A ser complementada em cada sistema de ensino, em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada. Isso aqui nós já abordamos em outras aulas, mas é importante a gente conceituar. Por quê? O currículo, ele vai trazer conteúdos da BNCC, iguaizinhos da BNCC traz. Depois ele vai trazer a parte diversificada, que é a parte que se atrela àquela localidade em específico. A história, a cultura, como que foi a formação daquele povo, tudo que é importante dentro dessa diversidade, qual é a geografia daquele estado, como que o estado está organizado, enfim, gente, tudo que é importante dentro da organização, dentro dessa parte regional, características regionais e locais ele coloca, né? Da sociedade, seja da cultura, seja da economia, daquele estado, daquele município e também dos educandos, ok? Então, gente, esse parágrafo aqui, eu trouxe ele porque ele é uma atualização da última atualização que ocorreu na LDB, tá? Aqui em 2023, bem no finalzinho de 2023, ele perto do Natal, saiu essa atualização. Então, o que acontece? Isso também está lá nos nossos estudos de LDB, tá? Mas, ó, aqui, a educação digital ele vai falar. Isso aqui está dando alguns burburinhos, porque, ó, com foco no letramento digital. Então, estou abordando aqui que essa educação digital, ela tem que ser ofertada. O que é uma educação digital? Que oferte recursos digitais para acontecer, né? Então, claro que é muito além de celular, tablet, enfim, né? Mas esses recursos serão ferramentas que serão utilizadas dentro de um letramento digital. Quando nós estamos falando de alfabetização, seria algo mais voltado a realmente a conhecer o código, decodificar aquele código, nossos símbolos da língua escrita. Já o letramento, eu estou atrelando ao quê? A prática social. Como que eu uso esta ferramenta? Para quê? Né? Esse aplicativo, ele existe, com qual finalidade? Então, perceba que há um contexto social aqui implícito. Então, eu quero trazer esse letramento digital. Eu quero mostrar para o meu aluno que muito além dele pegar um smartphone, acessar a rede social, jogar um joguinho, né? Fazer as coisas ali comuns que eles fazem, muito além disso, ele pode utilizar essa ferramenta com outras ampliações. Eu quero ensiná-lo a utilizar de uma maneira que isso também traga ali facilidades para a sua vida, traga ali implementações novas, traga ali mais curiosidade, instigue ele de repente a criar algo diferente, tá? Então essa é a ideia. Então, esse letramento digital, ele é muito importante, sim, né? Nós falamos muito de letramento, mas quando a gente parte para o digital, a gente pega todo o engajamento dessas ferramentas que são importantes, sim, dentro de uma concepção. Vamos pensar, está presente na sociedade? Precisa estar presente na escola também, né? Então, não vivemos mais hoje sem tecnologia, celular, inteligência artificial, tablets, computadores, isso faz parte, né? Fora todos os equipamentos que nós utilizamos. Então, o aluno precisa conhecer isso, saber como funciona, saber produzir, né? Isso faz parte de um processo. Tá, mas vamos para a parte mais importante agora. Por quê? O foco é no letramento digital. Mas, ó, e no ensino de computação, programação, robótica e outras competências digitais. Competência, gente, lembre sempre de BNCC, né? BNCC lá na nossa competência número 5, tá? Ela que vai falar aqui da competência da educação digital, tá? Vamos lá. Será o quê? Componente curricular do ensino fundamental e no ensino médio. Também, o que acontece? Então, os sistemas de ensino vão ter que organizar-se para ofertar essa educação digital que agora passa a ser o quê? Componente curricular. O que é componente curricular, professora? Igual qualquer um outro. Igual língua portuguesa, igual matemática, igual história, igual geografia. A educação digital será componente curricular. Só que, claro, ele especifica ali, né, todos esses conteúdos, computação, programação, robótica, será componente curricular, ok? No ensino fundamental e no ensino médio, ok? Gente, isso aqui é o prato cheio para quem nas provas, tá?
Vamos lá, dentro do 26A ele vai dizer o seguinte: nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, o que acontece aqui, né? Torna-se obrigatório o estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena, tá? Então vamos lá, o que acontece? Eu tenho um estabelecimento de ensino fundamental, ou, né, que oferta também ensino médio, seja público ou seja privado, e eu tenho a obrigatoriedade de ofertar esse ensino dentro da história e cultura afro-brasileira e indígena, tá? Então, esses conteúdos, eles estarão permeados dentro dos componentes, tá? Principalmente ali atrelados a todo esse estudo da historicidade, de como foi a formação do povo brasileiro, tá? Tudo isso faz parte aqui desse processo, ok? Então aqui realmente consolidando aqui todo esse estudo da história e cultura afro-brasileira. Gente, o artigo mais importante para nós, quando estamos falando de ensino fundamental, é o 32, porque é ele que vai consolidar mesmo algumas partes bem importantes. Ó, ele vai dizer assim: o ensino fundamental é o que? É obrigatório? É facultativo? É opcional? Não, é obrigatório mesmo, tá? Essa é a relação aqui. Com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando aos 6 anos de idade, e terá por objetivo a formação básica do cidadão. Mediante o quê? Desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. O que nós estamos falando aqui? De alfabetização e letramento, né? Um não anda sem o outro, mas é importante a gente pôr os dois, tá? E do cálculo, né? O aluno, se ele tiver um bom embasamento de letramento, né? For bem letrado aí, ele vai saber sim resolver problemas, situações, problemas que elenquem aqui o uso do cálculo, né? 2. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores que se fundamentam a sociedade. Então, o aluno precisa compreender em que ambiente ele está, conhecer rios, conhecer relevo, conhecer tudo que é importante dentro desse ambiente que ele vive, né? Como que funciona esse sistema político. Isso faz parte da formação enquanto cidadão, né? 3. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. Gente, aqui BNCC clara, tá? Por quê? BNCC vai falar das competências, né? Eu quero que o meu aluno tenha competência para ter capacidade de aprendizagem dentro dessa relação, tá? Então, para ele ser um ser competente, ele precisa ter conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, tá? Então isso, conhecimento porque ele precisa saber algo. Habilidade porque ele precisa saber fazer algo. Ação, né, atitude, ele precisa agir. Se ele tem um conhecimento, ele precisa agir dentro, claro, dos valores. Então ele precisa ter valores morais e éticos aí para agir para o bem, né? Não adianta ele ter um conhecimento aí para o mal, né? Um conhecimento de roubar alguém, de fazer ou prejudicar alguém, não. Ele precisa ter um conhecimento bom que vai elencar o bem da sociedade, o bem comum, né? O bem do indivíduo, do grupo, enfim, tá? Tudo que é importante. 4. O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Aqui no parágrafo 1º, é facultado ao sistema de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos. Aqui é aquela organização dos ciclos, né, em relação ao ensino fundamental, tá? Cada sistema de ensino vai organizar aqui dentro, mas precisa ofertar os 9 anos, tá? Gente, aqui tem mais alguns parágrafos, tá? A gente vai pegar o que é importante, ele vai falar da progressão continuada, né? Progressão regular da série, ano, do processo de ensino-aprendizagem, observada as normas do sistema de ensino. O ensino será ministrado em língua portuguesa, como já estava lá na Constituição, né? Aqui no parágrafo 4º, o ensino fundamental será presencial, tá? Não existe uma abordagem de educação preferencialmente à distância, por exemplo. Não, é presencial, tá? Mas caso, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem. Então, de repente, se houver alguma disponibilização de algum curso, alguma coisa que o aluno possa realizar de maneira à distância, isso pode ser ofertado, tá? A LDB abrange isso. De repente, né, um curso de inglês, algo que vai complementar ali essa aprendizagem. Ou em situações emergenciais. Nós passamos por uma situação emergencial em que o ensino à distância foi muito utilizado. Qual foi? A pandemia, né, da Covid.
Então foi aqui que essa situação emergencial ocorreu. Então o ensino fundamental foi ofertado de maneira à distância ali, né, na modalidade à distância, porque foi necessário naquele momento. É claro, né, de repente aí em outras situações emergenciais isso também será dado. Gente, parágrafo 5º, o currículo do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente conteúdo que trate dos direitos das crianças e adolescentes. Então, gente, isso aqui obrigatoriamente precisa ser conteúdo, precisa estar no currículo. De qual etapa? O ensino fundamental que nós estamos abordando, tá? Tendo como diretriz a nossa ECA, né? A Lei 8.069 de 13 de julho de 90. Então, o conteúdo do ECA precisa estar no currículo do ensino fundamental, tá? Do adolescente observada a produção e distribuição de material didático adequado, ok? Então, gente, é isso, tá? Então, precisa permear esses conteúdos de maneira obrigatória dentro do ensino fundamental, tá? Então, aqui, partes bem importantes nós já pegamos, tá? Bem importantes aqui dentro dessa relação. Então, ó, parágrafo 6º. O estudo sobre os símbolos nacionais será incluído como tema transversal nos currículos do ensino fundamental, tá? Então, os símbolos nacionais, que são os símbolos, bandeiras, brasões, né? Tudo que é importante aí para entender como símbolo do nosso país será incluído dentro dos temas transversais, tá? Quem vai desdobrar isso bem certinho é a nossa BNCC, tá? Mas a nossa LDB fala aqui sobre isso também, ok? Aqui vai falar novamente, vai reiterar lá o que a nossa Constituição disse, né, da matrícula facultativa no ensino religioso, tá? Então, cada sistema de ensino vai organizar isso, né, o respeito à diversidade, só que, claro, ele vai dar uma ampliada aqui, porque ele vai falar o seguinte: então, constitui disciplina nos horários normais, escolas públicas de ensino fundamental, assegurando o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil, vedadas qualquer forma de proselitismo, né? Então, eu não quero pender para nenhum lado essa religião, né? Eu quero realmente que os meus alunos tenham conhecimento e não que eu quero que eles mudem de religião, enfim, né? Isso dá bastante polêmica. O parágrafo 1º fala o seguinte: os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos, definirão conteúdos do ensino religioso, estabelecerão as normas para habilitação e admissão desses professores de ensino religioso. Então, cada sistema de ensino vai regulamentar. Alguns colocam, né, fazem concurso para professor de ensino religioso, exatamente. Outros pegam os pedagogos, né, que já dão uma aula ali para aplicar esse ensino religioso, enfim. Cada sistema de ensino que vai organizar isso dentro da sua organização ali certinho, né? Aqui o parágrafo 2º vai dizer que os sistemas de ensino ouvirão entidade civil constituída pelas diferentes denominações religiosas para definição dos conteúdos. Então, gente, a comunidade, a entidade civil, todo mundo vai participar das denominações da Constituição de como será esse ensino religioso lá na prática, né? O que vai ser ensinado, com que abordagem, com que metodologia, né? Quais serão os conteúdos, tá? Então isso será decidido ali pela entidade civil de cada povo, né? Entendendo ali que as sociedades nós temos formas de ordenamentos diferentes, né? E que cada um vai exemplificar ali o que é bom para si dentro de cada grupo, tá? Aqui, gente, o artigo 34 vai dizer que a jornada escolar do ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo, tá? Em sala de aula, então os alunos precisam ficar 4 horas lá na escola, como já havia dito, né? As 800 horas, divididos pelos 200 dias, tá? Sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola, né? Quando necessário pensar em uma educação integral. Serão ressalvados os casos de ensino noturno e das formas alternativas de organização autorizadas nessa lei, quando tiver demanda de EJA, né, desse ensino fundamental será ofertado. O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral a critério do sistema de ensino. Então, cada sistema de ensino vai ampliar o seu ensino integral, tá? Vai depender dos recursos fornecidos de toda aquela organização, ok? Gente, agora a nossa próxima atribuição aqui, que nós vamos estudar, nosso próximo ordenamento, é a resolução número 7 de 14 de dezembro de 2010. Estamos falando de quem? DCNs do ensino fundamental de 9 anos, tá? Então ele vai orientar toda a organização curricular deste primeiro momento, que não existia, né? Em 2010, a BNCC, por exemplo, então a organização curricular do ensino fundamental vinha aqui das nossas DCNs. Foi definida aí pelo Conselho Nacional de Educação, contemplando os seguintes componentes curriculares, então trazia, né,
toda essa organização dos componentes, tá? Que da mesma forma que nós temos hoje. E nós tínhamos também os nossos PCNs, né? Eu até coloquei ele aqui no quadro, mas era naquela fase onde nós tínhamos de primeira a quarta série, depois, né, de quinta série a oitava série, tá? Então, quando existia essa organização, os PCNs também orientavam todos esses currículos, né? Então, parâmetros curriculares, eu trago parâmetros, daí depois veio as DCNs, né, que acabou atualizando tudo isso, tá? Mas os parâmetros também tiveram seu papel aqui dessa referência curricular. Tá? Então, propunham aí conteúdos, metodologias e orientações didáticas. Então, pense, gente, a LDB tinha acabado de surgir, né, em 96, tinha acabado de ser instituída ali dentro dessa atualização. Então, logo em seguida já veio os PCNs, né? Então, eles são mais antigos mesmo, eles vieram ali bem conjuntamente, ali próximo à nossa LDB. Já a nossa BNCC, que é o mais importante aqui de 2017, né, vai definir os conteúdos mínimos obrigatórios para todo o país. Vai estruturar as competências, nós temos 10 competências gerais para essa educação acontecer, tá? Muito importantes aqui. Organizadas por áreas de conhecimento e por etapas de ensino, né? Então, nós temos aí as áreas de conhecimento e as disciplinas, né, os componentes curriculares que nós conhecemos. Aqui, gente, as diretrizes curriculares nacionais de educação básica, eu já falei para vocês lá, né, na aula anterior, dentro dessa organização, que o ensino fundamental ele está aqui dentro, né, dentro dessa organização das diretrizes voltadas para o ensino fundamental. E aqui o PNE. O que o PNE fala dessa relação do ensino fundamental? Ele vai dizer na meta 2 que ele quer o quê? Universalizar o ensino fundamental de 6 a 14 anos. Universalizar é o quê? É 100% das crianças e jovens no ensino fundamental, tá? Então, todo mundo precisa frequentar esse ensino fundamental e garantir que pelo menos 95% dessas crianças, desses alunos, concluam na idade recomendada, então concluam com 14 anos. Se ele está com 6 anos, ele precisa estar no primeiro ano. Se ele está com 7, precisa estar no segundo. Assim, com 8, no terceiro, tá? Garantindo que cada criança esteja na fase certa, no ano certo, tá? Meta 5, alfabetizar todas as crianças no máximo até o final do terceiro ano. Isso aqui nós já vimos, né? PNE vai falar até o terceiro ano. BNCC vai falar que é até o segundo ano, tá? Coloquei aqui para você não esquecer, porque caso a questão queira distorcer isso, tá? Então, o PNE vai falar que é até o terceiro ano. Tranquilo? Gente, então PNE é isso. E estrutura da BNCC vai trazer competências, habilidades, vai organizar aqui todas as áreas de conhecimento, vai organizar as competências, o que os alunos precisam aprender em cada fase. É um aluno do 6º ano, então terá esse conteúdo. Gente, o que a BNCC fala muito é da transição entre as etapas. Por quê? O que acontece? O aluno, ele não pode, por exemplo, se ele está lá no 5º ano, ele vai, né, no próximo ano para o 6º, essa transição entre essa etapa aqui precisa ser algo leve, equilibrado, tranquilo. Porque o mesmo conteúdo lá que ele viu aqui no 5º ano, ele precisa dar continuidade lá no 6º, tá? E não, geralmente ocorre essa transição, o aluno muda de escola, né? Porque geralmente é uma escola municipal que muda para estadual. Então, essa transição entre as etapas precisa ser algo tranquilo para o aluno, tá? Precisa ser algo realmente que dê essa ideia de continuidade, tá? Vou colocar aqui continuidade. Por quê? Porque é como se o aluno ele não precisa sentir, no primeiro dia lá de aula, por exemplo, o professor vai aplicar uma fórmula de Bhaskara, né? O aluno nunca viu aquilo na vida. Então não, né? Claro que é um passo a passo, é todo um direcionamento, é toda uma composição, quando o aluno já está preparado para aprender determinado conteúdo, e a BNCC ela vai colocar toda essa continuidade dentro dos seus objetos de aprendizagem ali, tá? Então, se for seguido certinho essa continuidade desses conteúdos, que a BNCC traz, isso vai dar bem certinho, né? De acordo aí com cada componente. Ok? E claro, seguindo as 10 competências, seguindo tudo que o meu aluno precisa aprender, né? Toda essa relação interdisciplinar que eu quero, né? Trabalhando tudo isso. Ok? Gente, as 10 competências eu coloquei aqui, tá? A primeira é conhecimento, a segunda é pensamento científico, crítico e criativo, a terceira é repertório cultural, a quarta é comunicação, a quinta é cultura digital, a 10 é responsabilidade e cidadania, a nona é empatia e cooperação, a 8 é autoconhecimento e autocuidado, a nona é argumentação
E aqui a 10, opa, troquei, né? Troquei aqui de baixo para cima, não tem problema. Trabalho e projeto de vida, tá? Então aqui é a 6ª, que é trabalho e projeto de vida, a 7 é argumentação, a 8 é autoconhecimento, a 9 é empatia e a 10 é responsabilidade e cidadania, ok? Então é assim que vai, né? Aqui, ok? Gente, então, a gente precisa conhecer o mínimo de cada competência, porque é isso que vai estar permeado dentro das minhas áreas de conhecimento e dentro dos meus componentes curriculares, tá? Então, cada componente curricular vai ter as suas competências específicas, cada área do conhecimento terá suas competências, tá? Mas é importante que a gente entenda o parâmetro das 10 aqui para a gente realmente conseguir consolidar lá o que está abordando nesse ensino fundamental. Então, olha, quando nós víamos na educação um documento que falava de autoconhecimento, de autocuidado, né, de empatia, tudo isso é muito legal para a gente trazer todo esse engajamento desses alunos, né? Eles precisam conhecer-se, compreender-se na diversidade humana, né, entendendo todos os princípios de respeito, valorização do próximo, né, toda essa relação. Então, gente, são todas competências importantíssimas, tá? Que a nossa BNCC traz e que lá na aula de BNCC a gente aprofunda isso, tá? Agora nós faremos uma questão aqui para a gente conceituar o que nós aprendemos, ok? Então vamos lá. A BNCC é um currículo. A base e os currículos são documentos com finalidades diferentes. Ela visa apresentar os conhecimentos fundamentais que se espera que o estudante aprenda em cada ano da educação básica. Já o currículo se configura como percurso que cada instituição educacional estabelecerá para desenvolver as competências e habilidades propostas pela BNCC. Então, o currículo ele vem da BNCC, né? Como se fosse o filhinho ali da BNCC. A BNCC, portanto, não é um currículo em si. Tá? Então, se falar que BNCC é currículo, ela não é currículo, ela vai trazer base curricular, que é diferente, né? Mas parte dele, ou seja, a sua finalidade é orientar a construção dos referenciais curriculares dos projetos políticos pedagógicos das escolas, à medida que se estabelece as competências e habilidades que serão desenvolvidas pelos alunos ano a ano. De maneira simples, é possível afirmar que a base indica o ponto onde se quer chegar e o currículo traça o caminho até lá. Legal essa frase, né? Ajuda aí a nos nortear de alguma forma. Dessa forma, preserva-se a autonomia de cada rede de ensino. Nós vimos lá na parte diversificada, é isso, tá? Para adequar os currículos respeitando a diversidade e as particularidades de cada contexto educacional. Isto é, as escolas poderão contextualizá-los e adaptá-los de acordo com seus projetos pedagógicos, ok? Partindo dessa premissa, analise os itens abaixo. 1. A BNCC está fundamentada em bases legais presentes na Constituição Federal de 88, na LDB de 96 e nos fundamentos teóricos presentes nas DCNs, PCNs e do PNE. Opa, olha quanta coisa! E aí? O que você acha? BNCC está fundamentada em todas essas leis aqui? Em todas essas resoluções também, né? Como é aqui as nossas DCNs? E aí, gente? Tá certo essa daqui, tá? Todas elas vão trazer uma direção fundamentando a BNCC. Então, DCN, muitos dos textos que está pautado na nossa BNCC vieram das nossas DCNs. Nós já vimos que Constituição fala de formação básica comum, tá? Que a nossa base, LDB fala também, né? De base nacional comum. A previsão de haver, sim, uma base para estruturar a educação. Aqui depois, né, PCN também já previa isso, PNE também, principalmente, gente, o primeiro PNE que foi lá de 2001, tá? Que trouxe aí esse ordenamento para que surgisse uma BNCC, depois, né, veio o PNE de 2014. Os dois têm a duração de 10 anos, né? Então, eu quero o quê? Que surja uma base realmente que traga conteúdos, tá? Que traga o conteúdo que tem que ser aplicado em cada ano, tá? Toda essa estruturação para que haja o quê? Superação de barreiras, combate à desigualdade social, que o aluno lá do norte esteja aprendendo o mesmo conteúdo ali da região sul, tá? Então é realmente esse paralelo, esse equilíbrio aqui entre os conteúdos nacionais. Tá? Então a BNCC sim, ela está fundamentada dentro de todos esses ordenamentos aqui, tá? Então está correta. 2. A base não exclui tais documentos oficiais, mas dialoga com eles.
consolidando uma necessidade historicamente situada, o que é estabelecido e a organização progressiva das aprendizagens essenciais de toda a educação. Ele não exclui, mas dialoga. É isso mesmo, tá? Ele não vai, é claro, copiar o texto ali exatamente, né, de cada um, mas ele vai dialogar. Então, todos eles estão, de alguma maneira, interligados, tá? Está bem certinho aqui essa 2 também. 3. A BNCC apresenta 10 competências, sim, articuladas aos princípios éticos, estéticos e políticos da LDB, sim, está bem certinho. E os ECNs que perpassam todas as áreas de conhecimento, vinculando essas habilidades a serem desenvolvidas em todos os componentes curriculares. É isso mesmo, tá? Tá bem certinho de acordo com toda essa integração. E 4. A BNCC é um instrumento útil de apoio às discussões pedagógicas em sua escola, na elaboração de projetos educativos, no planejamento das aulas, na reflexão sobre a prática educativa e na análise do material didático. E aí? O que vocês acham? Marque a sentença correta. Todos os itens estão corretos, nenhum item faz parte da BNCC, somente o item 2, somente aqui o item 2 está incorreto, né? Tem aqui, e aqui o 4 está incorreto. Acontece, gente, já falei, né, que as 3 primeiras estavam corretas, faltou a 4. Ele vai dizer que a BNCC é um instrumento útil de apoio às discussões pedagógicas, elaboração dos projetos educativos. O que acontece? A BNCC ela vai ser uma base curricular. Ela não vai ser algo para elaboração de projetos educativos como essência, entende? Não é que isso esteja totalmente errado, mas não é a essência do que a BNCC traz. Ela é uma base nacional comum curricular, orientação para os currículos. A partir do currículo, sim, eu tenho lá a elaboração de PPP, projetos educativos mais locais mesmo, algo mais realmente institucional, tá? A BNCC ela vai ser algo mais geral, mais nacional, realmente, então eu quero trazer o que? Uma base. Tá? Então não é realmente o que se finda no papel da BNCC aqui, tá? Por isso que a 4 está incorreta, então o nosso gabarito nós já encontramos aqui, né? O item 4 está incorreto. Ok, gente? Então finalizamos a nossa aula. Mais uma parte dessa base legal dentro da nossa principal etapa aqui, que é o ensino fundamental, tá? Então pegue bem essas informações importantes. Tudo que eu anotei aqui no quadro também é importante, tá? Dentro dessa organização aqui da BNCC não, do ensino fundamental. Então vocês vão pegar esse paralelo aí para realmente conseguir anotar todos os pontos importantes, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus, até mais e eu te vejo no próximo momento. Tchau, tchau.